E como a nossa programação é extensa, nós vamos dar prosseguimento aqui à programação. E como já foi falado hoje cedo, a gente vai trazer agora números mais atualizados do setor. E aí também é importante falar para vocês que esse é um trabalho de formiguinha e que é um trabalho constante, né? No ano passado nós apresentamos primeira vez o diagnóstico feito pelo Ibraflor em conjunto com o CPEA, onde a gente fez uma série de levantamentos de dados e informações, e agora cada vez mais a gente vai melhorando, aprimorando esses dados. Não são dados perfeitos, é importante falar para todo mundo que não foi feito nenhuma baita pesquisa e levantamento de dados, mas são informações disponíveis dos mais diferentes órgãos oficiais, levando em consideração IBGE, outros, SEBRAE, e os próprios levantamentos do CPEA, que trabalham em várias cadeias do agronegócio, com os dados disponíveis do Ibraflor e das principais cooperativas e centrais de comercialização, a gente está chegando nesses números. Então isso é muito importante, porque com base nesses números, esses números são dados oficiais e que a gente acaba utilizando para uma série de demandas, tanto para a imprensa, como pesquisa, ensino, etc. E agora, nesse momento, nessa principal pauta que o Ibraflor está trabalhando, que é a questão da reforma tributária, onde a gente está procurando defender os principais interesses do nosso setor, e aí é muito importante a gente também, nas nossas reivindicações, ter como basear os dados, né? Olha, a fonte desses dados é essa, para a gente poder pautar bem e amarrar as nossas reivindicações. Então, eu queria convidar aqui para frente a Nicole Renault, por favor, Nicole. A Nicole, ela é professora na Exalc USP, lá em Piracicaba, e pesquisadora da equipe macroeconômica do CPEA, também da Exalc USP, e responsável pelo cálculo e acompanhamento do PIB e do mercado de trabalho do agronegócio. Então, ela já faz isso para várias outras cadeias, então fica muito mais fácil também para ela pegar os nossos dados, porque tem uma base de informações mais ampla para poder comparar, analisar e tudo. Então, Nicole, boa apresentação. Obrigada, Renato. Bom, obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. É uma satisfação estar aqui novamente, né, no segundo ano seguido no seminário do Ibraflor. Como o Renato colocou, né, há um ano atrás a gente estava apresentando os primeiros resultados desse projeto. Agora a gente traz já uma evolução, e a ideia é que as instituições continuem trabalhando juntos, né, para que a gente siga aprimorando esses números, deixando eles cada vez mais robustos, mais próximos da realidade da cadeia de vocês. Bom, então, como já foi falado, né, uma parceria aí entre o CPEA e o Ibraflor. Eu deixei meus contatos ali no início. Fiquem super à vontade para me enviar qualquer dúvida, tá? Se ficar, eu sei que o nosso tempo aqui é curto. São números macroeconômicos que são conceitos complexos, né? Às vezes restam dúvidas e eu estou à disposição para esclarecer qualquer uma que vocês tenham, tá? Bom, a estrutura aqui da minha... Tem laser? Tem. Eu vou relembrar um pouco o projeto Ibraflor CPEA e alguns conceitos, né? Não sei se todos estavam ano passado, e acho que é bom para a gente contextualizar um pouquinho. E depois eu vou trazer dois conjuntos de números principais, que são as principais frentes que a gente avançou nesse, né, desde da última apresentação que a gente estava aqui, que é na geração desses números de participação feminina, né, dentro da cadeia. São números super importantes hoje em dia, isso está no centro dos debates e a gente avançou bastante nesse sentido, e uma atualização dos números do PIB que a gente tinha gerado lá no início, né? Então, sobre o projeto, eu vou contextualizar um pouco, até sair um pouco do âmbito da cadeia bem rapidamente, que eu acho que é importante, isso até marca os resultados no final, então vai ser legal a gente entender. A primeira pergunta que baseia o que o CPEA faz lá, que faz para a cadeia de flores, para outras cadeias e para o agro como um todo, é por que a gente tem que olhar para uma cadeia como um todo, né? O IBGE, por exemplo, quando calcula as suas informações e divide a economia em setores, ele olha para 3 setores: agropecuária, indústria e serviços.
E a agropecuária é aquilo que fica dentro da porteira, né, para a nossa compreensão. E, então, quando a gente olha os números oficiais, e o IBGE faz isso não porque ele quer, né, mas é assim que se faz internacionalmente, as instituições dos países responsáveis por esse tipo de contabilidade dos países seguem também essa divisão, né? Não existe uma classificação oficial agronegócio, né? Existe agropecuária, indústria e serviços. Então, os números oficiais do Brasil têm essa perspectiva. E quando a gente pega essa divisão e olha a participação dos setores no PIB ou na geração de empregos, que são números também muito usados e debatidos, né, quando a gente pensa em economia, a agropecuária representa aí mais ou menos hoje em dia, né, 8% do PIB, 9% dos empregos gerados no Brasil. Esse número se confunde com o que a gente acaba usando muito quando fala de agronegócio, que é que o agronegócio é 1/4 do nosso PIB, né? Mas então qual que é a diferença? Eu estou falando aqui para vocês que a agropecuária é 9, né? 8, 9, mas a gente vê muito na mídia, né, que 25% do nosso PIB vem do agronegócio. É aí que entra o CPEA no caso, né? O que a gente faz, e também não foi o CPEA que inventou a roda, né? A gente trouxe esse conceito do agronegócio lá da Universidade de Harvard, de 1960, 1970, que é considerar que, hoje em dia, como a agropecuária é muito moderna, né, ela não funciona separado de atividades de serviço e industriais. A cadeia de vocês é um exemplo disso, né? Tudo conectado, tudo interdependente. A agropecuária usa insumos industriais para produzir. O produto não sai da agropecuária e chega direto no consumidor, em muitos casos, mas passa por uma sequência, né, de atividades industriais, de comércio e de serviços. Então, a gente falou, peraí, vamos olhar onde tem agro dentro da indústria e dentro dos serviços também, né? Então, para o agronegócio, é isso que o CPEA faz. Pega aquela divisão tradicional, agropecuária, indústria e serviços, mas olha dentro da indústria o que é a agroindústria, né? E olha dentro dos serviços o que, na verdade, é o que a gente chama de agroserviços. Então, uma floricultura, por exemplo, ela não é agropecuária. Ela é setor de serviços na divisão tradicional, mas claramente conectada a nossa cadeia do agronegócio, né? Então, o CPEA remonta, né, reclassifica os setores e cria os números para o agronegócio como um todo. Aí sim a gente chega naquelas estatísticas que a gente vê tanto, né, que o PIB do agronegócio é 25% do PIB brasileiro, dependendo do ano, né, mas mais ou menos 1/4 do nosso PIB vem do agro. Aí não é só a porteira, é indústria, é serviços, tudo que está conectado com a cadeia do agronegócio. E 19% de todos os empregos também do país vem do agronegócio, né? Então, a partir dessa introdução, o que nós queríamos nesse projeto, né, era aplicar esse conceito para gerar estatísticas, né, usando essa metodologia do CPEA, para gerar estatísticas para a cadeia de flores e plantas ornamentais. Quais estatísticas, né, de PIB e de emprego, que são estatísticas, né, são indicadores globais que todo mundo usa, eles são comparáveis, eles são compreensíveis, né, esses números podem ser usados para, como foi falado, né, debater em ambientes de política pública, porque PIB é um indicador global usado para isso. Geração de empregos também, né? Outras cadeias, outros setores têm, e a gente queria gerar esses números para a cadeia de flores e plantas ornamentais e manter eles atualizados, né? Então, por isso que agora a gente trouxe esses dados até 2022. A ideia é atualizar esse, né, assim que virar o ano, a gente já atualizar para 2023, para que todos tenham aí disponíveis os dados mais atualizados possível, né? Eu sempre gosto de destacar que aqui com a cadeia de flores e plantas ornamentais, a gente passou um desafio um pouco diferente do que o CPEA estava acostumado, porque a cadeia convive com muita escassez de dados oficiais, né? Então, não teria como a gente ter desenvolvido esse projeto se a gente não tivesse tido uma colaboração
muito intensa, mais do que o normal. A gente sempre dialoga com a cadeia, né, para aproximar os números da realidade, mas nesse caso foi bastante intenso. Tivemos uma participação muito ativa, né, do Matheus e do Renato, do Ibraflor, colaboração intensa das cooperativas, dos produtores que responderam a questionários que a gente mandou com uma taxa de resposta incrível, e inclusive trabalhos anteriores que tinham sido desenvolvidos já, né, e que serviram de base para a gente criar o nosso estudo, né? Então, não teria sido possível não fosse essa colaboração. E só relembrando alguns conceitos, primeiro que, quando eu falo de número de PIB, então, aqui no contexto de uma cadeia, nós não estamos falando só do dentro da porteira, como é muito comum. Toda a cadeia está envolvida. E aqui é o que a gente entende por cadeia. Claro que é muito mais complexo que isso na realidade, mas a gente tinha que definir uma estrutura simplificada ali para poder gerar os números, né? Então, tem, inclusive, insumos, né, que vêm antes da porteira, comércio atacadista, uma sequência, né, de atividades comerciais e de serviços, que também o produto chega nessa forma para o consumidor final, né, não é sempre ali saindo direto do produtor, embora também seja. E esse segmento que o CPEA sempre inclui também, que é chamado de agroserviços, esse vale a pena explicar um pouco melhor, porque ele é bem significativo, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Mas então imaginem que a gente tem um fluxo, né, ocorrendo, essas flores e plantas ornamentais estão evoluindo aí ao longo da cadeia até chegar no produtor, e para isso a gente precisa de uma enorme gama de atividades comerciais e de serviços dando suporte a essa cadeia, e a gente coloca isso no PIB também, né? Não deixa de ser uma agregação de valor, uma geração de empregos que está relacionada à cadeia produtiva. E isso vai desde atividades mais diretamente conectadas, né? Eu pus a lista aqui, mas é mais fácil eu explicar para vocês com alguns exemplos. Desde um transportador, né, que esteja prestando serviço para a cadeia, mas também um serviço indireto, né? Então, se o banco está prestando, né, está atendendo ali e fornecendo crédito para um produtor ou para uma floricultura, enquanto essa pessoa do banco está trabalhando e gerando PIB e gerando emprego, ele está prestando, está participando da cadeia de alguma forma, né? E isso da mesma forma para consultórios, consultórios não, como que chama? Escritórios de advocacia, de contabilidade, né? Alguém que desenvolve um programa de software para uma floricultura, para um atacadista, ele está participando da cadeia, e a gente tenta mensurar isso também, tá? E uma última coisa, só porque isso costuma gerar confusão, os números que eu vou trazer aqui são de PIB, e o PIB é uma medida de agregação de valor, é diferente de um faturamento, de uma receita, ou de movimentação financeira. O PIB é o indicador que a gente mais usa, né, dentro aí de estudos de economia. O mais indicado, embora seja muito difícil de medir, né, a gente só conseguiu por conta dessa parceria com o Ibraflor, muitos setores não dispõem de um PIB, daí utilizam medidas de faturamento, né, para se caracterizar, mas a medida mais adequada de esforço produtivo de uma cadeia é o PIB, e ela é uma adição de valor, não é um faturamento. Então, por exemplo, olhando para o campo, né, o produtor ele recebe aquela gama de insumos que ele compra, né, de outras unidades econômicas, e o que é o PIB dele? Apenas o que ele agrega de valor em cima daqueles insumos quando ele transforma aquilo em flor. Então, a mesma coisa vale para cada uma dessas etapas, né? Você pega algo que veio de outra atividade econômica, e o que é o seu PIB? Apenas o que você agrega em cima disso, e essa é a medida que a gente tenta chegar aqui, tá? Então, passando para os números em si, sobre a participação feminina, eu vou contextualizar com um breve histórico também, que o CPEA, a gente trabalha muito com dados oficiais e vai
combinando isso com estatísticas que os próprios setores fornecem, né? A gente quer se manter dentro do que o oficial prega, mas a gente quer se aproximar do que é a realidade, né? Então, a gente vai combinando essas duas coisas. No caso desse dado super importante de mercado de trabalho, que é a participação da mulher, os dados oficiais eles estavam nos gerando algo estranho, né? A gente não estava acreditando que aquilo estava próximo da realidade do setor. Então, a gente fez aí o que a gente chamou de uma força-tarefa, né? Com a ajuda do Ibraflor, das cooperativas, do Ceaflor, a gente conseguiu aplicar questionários, né, com os produtores e levantar uma amostra muito significativa de respostas, a ponto da gente ficar bem confiante nos resultados que a gente estava recebendo e recalcular essa estatística, né? E, então, o número que a gente chegou é 48%. Né? Então, metade dos trabalhadores que ficam no campo nessa etapa, né, produzindo flores e plantas dentro da porteira, mais ou menos metade são mulheres. Né? O número oficial do IBGE era 34%, mas a gente reestimou e o número que a gente vai adotar é de 48% aqui para o período recente. Tá? Só para a gente ter uma referência, se isso é muito, se isso é pouco, tem aqui algumas comparações. Né? No mercado de trabalho brasileiro, 43% dos trabalhadores são mulheres. Né? Então, a gente está, como setor, né, acima da média do Brasil, em termos de participação feminina. A agropecuária é tradicionalmente um setor mais masculinizado, né? Então, 19,6% só dos trabalhadores são mulheres na agropecuária, principalmente em grandes culturas, né, soja, cana, é bem baixo essa participação feminina. E dentro da agropecuária, flores ficou próximo e um pouco acima de outros setores que têm uma participação feminina alta, como fumo, criação de suínos e aves. Então, temos aqui um indicador agora que a gente confia que está mais aderente à realidade do setor. Quase metade da mão de obra feminina, da mão de obra que trabalha produzindo flores, é composta por mulheres. Né? Com base nisso, a gente recalculou a nossa série histórica. Aqui são muitos números, né? Não vou entrar em detalhes, mas logo, logo a gente vai divulgar um relatório com todas essas estatísticas, inclusive a explicação dos movimentos, né? Quando que aumenta, sobre o PIB, sobre o emprego, isso deve sair aí nas próximas semanas, né? A gente está produzindo, mas usamos, então, o número recalculado para criar essa nova série histórica, que eu não vou detalhar aqui. E só um desdobramento que foi curioso é que a participação feminina ela aumenta conforme cresce o tamanho do estabelecimento. Né? Então, quanto mais gente, e pensando em tamanho pelo número de empregados, né? Os estabelecimentos que têm mais empregados costumam ter também, em média, uma participação maior de mulheres entre esses empregados. E, em relação ao PIB, só para a gente lembrar, né, o que eu apresentei para vocês um ano atrás tinha sido esse primeiro número, né, que foi quando a gente mensurou a cadeia pela primeira vez. O ano escolhido tinha sido 2017, né, por alguns critérios que eu não venho ao caso aqui agora, e nós tínhamos chegado nesse PIB de 7,16 bilhões da cadeia como um todo. Né, esse número é bem importante, isso mostra o quanto a atividade transborda da geração de renda, não é só o que acontece dentro da porteira, né, continua sendo gerado renda e emprego à medida que essas flores e plantas ornamentais, né, atravessam aí a cadeia e chegam no consumidor. E agora nós atualizamos esses valores. Né? Então, esse gráfico ele está todo corrigido, né, pela inflação para preços de 2022. Por isso que o número aqui de 2017 é diferente do que eu acabei de mostrar, né, que ele está inflacionado. Tá? Mas, então, essa é a série histórica que a gente gerou para o PIB da cadeia produtiva. A gente saiu, em valores reais, né, de 2022, de um patamar de 10 bilhões para um patamar de 18,4
bilhões, né? É pouco? É muito? Esse é um crescimento acima da inflação, né? Então, só para a gente ter uma referência, o agronegócio cresceu 31 nessa mesma medida. O agronegócio também envolve indústrias, né, que muitas agroindústrias têm sofrido muito há muitos anos, segurando o desempenho do setor, por isso que ele foi um pouco baixo também. Mas, nesse período, a cadeia, então, a gente pode dizer que teve um crescimento bem significativo de PIB. E por que isso aconteceu, né? O PIB ele cresce por dois fatores, ou porque a cadeia está produzindo mais, que a gente chama de volume, então ela está gerando mais produto, colocando mais produto, né, aí no mercado para o consumidor, ou o PIB dela pode crescer se os preços dela estiverem ganhando valor frente à inflação. Isso também significa renda, né, na mão de quem está na cadeia. Se os seus preços estão favoráveis frente à inflação do país, é como se o seu produto estivesse se valorizando, né? E esses dois fatores levaram a esse crescimento, principalmente volume, né? Então a cadeia cresceu em tamanho de produto mesmo, e além disso teve esse efeito de uma valorização dos preços. Isso aconteceu para a agropecuária como um todo, né? Para o agronegócio como um todo no período. Os preços dos alimentos, né, dos produtos agropecuários vinham num momento bem desfavorável, mas a gente teve uma virada de jogo aí desde 2019. Assim como o dado de emprego, a gente vai explicar isso muito bem, ano a ano, por que caiu, por que subiu, o que aconteceu no relatório, tá? A gente gastaria 2 palestras aqui para detalhar todo esse movimento, mas eu quis trazer só os principais pontos ou pontos que podem ser de estranhamento quando a gente olha para esse dado. O primeiro é por que o PIB é mantido em 2020, né, que a gente sabe que foi um ano bem complicado. E o que aconteceu ali foi que, ok, o volume realmente caiu, encolheu ali em volume, foi, né, um ano pandêmico, mas, assim como outros produtos agropecuários, o preço subiu acima da inflação. Então, o PIB foi ali mantido, né? No relatório, a gente vai detalhar isso muito melhor. E um outro efeito interessante é o que cresce aceleradamente em 2021 e 2022. Nesse caso, principais fatores, tá? Tem muita coisa aí por trás explicando, mas, nesse caso, a gente não teve ajuda de preço, tá, nesses últimos 2 anos. Pelo contrário, o efeito do preço foi até negativo para a cadeia em 2022. A gente perdeu o valor de preço frente à inflação, mas a cadeia expandiu seu volume. E expandiu como? Isso que é interessante de olhar para a cadeia como um todo. A produção agropecuária, né, dentro da porteira ali de Flores aumentou. Isso já puxa o PIB para cima. E como a gente está olhando para a cadeia como um todo, tem um outro efeito, que essa produção ela foi direcionada para setores que geram muito PIB, por exemplo, decoração, né? Então, além de aumentar a produção no campo, aumentou o direcionamento desse produto para um setor que é grande agregador de valor, né, que é a parte de decoração, também chamou ali a atenção as floriculturas, né? Então, isso gera esse efeito multiplicador, né? Faz o PIB crescer ainda mais. E esse efeito cadeia ele também é visto se a gente olha de 2017 para 2022, né? Que dentro da porteira, esse dado não está aqui, tá? A gente tem a evolução por parte ali da cadeia, que vai estar no relatório, mas o ganho de PIB do produtor foi de 1 bilhão, mais ou menos, cresceu 45%, tá? De 2,3 para 3,3 bi. Mas, no pós-porteira, cresceu muito também o setor de decoração, o setor de floricultura, e quando a gente movimenta esse pós-porteira, a gente movimenta agroserviços, né? Então, se a cadeia está crescendo, ela está precisando mais de serviços de apoio, de suporte a essa cadeia, né? Então, todo esse efeito também explica por que a gente teve esse crescimento bem importante da cadeia produtiva no período. E só para a gente fechar, já estou estourando aqui o meu tempo, esse é o último slide.
Essa é a distribuição do PIB em 2022. Tem também muito para a gente discutir aqui. A gente vai explorar bastante esses dados, mas para caso alguém tenha curiosidade, e sempre lembrem, né, isso é valor adicionado. Não quer dizer, por exemplo, que o autosserviço não movimenta muito valor, mas ele tem uma agregação menor, né, pensando no tipo de atividade que realiza, do que tem um produtor que pega o insumo, transforma isso numa flor, né? É diferente de você fazer uma atividade comercial mais simples. Então, aqui é valor adicionado, e essa é a distribuição. Agroserviços é grande no PIB brasileiro, né? 80%, 70% do nosso PIB vem do setor de serviços. Isso ocorre nas cadeias agropecuárias também. E são esses os números que nós temos para 2022. Vai ser divulgado, então, né, todo um estudo detalhado em cima deles. Assim que saírem, né, vai ser bem divulgado pelo Ibraflor, pelo CPEA. Com certeza vocês vão ficar sabendo, né, quando ocorrer essa divulgação. Só dando os créditos aqui à nossa equipe, né, eu não trabalho sozinha, a gente tem um time ali de professores e pesquisadores que estão focados, trabalhando em cima de números da cadeia de flores, por isso que a gente consegue, né, gerar essas informações. E sempre agradecer o apoio inestimável do Renato e do Matheus. A gente teve que trocar muita ideia, muitas videoconferências ao longo aí dos últimos 2 anos para chegar nessas informações também. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Nicole, e parabéns pela apresentação em pouco espaço de tempo, né? Conseguir relembrar conceitos de PIB e apresentar os números. Então, também é uma façanha e perfeito, ficou bem dentro do tempo. Muito obrigado. A gente tem espaço aí para pouco, mais pelo menos uma pergunta. Não sei se alguém quer tirar alguma dúvida ou... Não? Então, Matheus, gostaria de... Espera um pouquinho, Nicole. Você vai ganhar uma flor também aqui em Olambra.